Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos hoje, nessa quarta-feira, fazermos o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula do nosso curso de História da Igreja, que começamos durante essa semana. Antes de entrar propriamente dito no conteúdo de hoje, quero esclarecer uma coisa aqui com vocês e deixar já uma justificação. Eu tinha falado que seria todos os dias, de segunda a sexta, nosso curso. Só que eu estive analisando os meus compromissos, a vida paroquial, e como é uma aula, eu tenho que separar um tempo para preparar aquilo que eu vou falar aqui, para não correr o risco de falar alguma coisa equivocada para vocês, para dar um conteúdo bem feito, né? Logo, eu cheguei e, por outro lado também, não atrapalhar as novenas que podem vir, como por exemplo, no início do próximo mês, vamos fazer a novena de São Camilo de Leles. Tem uma comunidade aqui na paróquia chamada São Camilo de Leles. Logo, temos que fazer a novena dele, para esse padroeiro, né? E aí decidimos o seguinte: nosso curso de História da Igreja será publicado na segunda, na quarta e na sexta. Dessa forma, eu tenho tempo hábil para me planejar e não atrapalhar os meus outros compromissos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última aula, nós fizemos uma pequena introdução do nosso curso, uma visão geral da história da Igreja. Hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Que momento da história a gente está? Começo da Igreja. Ano 33, Jesus foi crucificado, após 3 dias ressuscitou. Lembrando que, quando Jesus, no ato da sua ascensão ao céu, ele deixa um mandato para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Final do texto do Evangelho de Mateus, isso está lá presente. Pode conferir lá, se quiser. Em resposta, em obediência a esse mandato de Jesus, os apóstolos começam, após a ascensão, após Pentecostes, impulsionados pelo Espírito Santo, começam a sair em missão. Em vista disso, surge a Igreja Apostólica, ou seja, que se baseia no testemunho e na vivência dos 12 apóstolos. Isso porque eles pregavam com palavras, evangelizando, falando da palavra de Deus, mas também com a vida. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, depois Paulo, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Hoje ainda, mas um pouco mais para frente. Vamos ao nosso livro. Estou colocando um pouco mais perto da tela, caso você queira comprar. Na Paulinas, na livraria Paulus, você acha para encontrar esse livro. Na página 47, ele nos diz o seguinte sobre a Igreja Apostólica. A partida daquele Jesus, antes reconhecido como Messias, ou Cristo, e agora proclamado também Senhor, isto é, Deus põe em evidência a fisionomia e o papel daqueles homens que passam a ser chamados de apóstolos. É neles, em seu testemunho, que a comunidade de Jerusalém e todas as outras comunidades que vão se tornando fundam a própria fé e a própria ação. Ou seja, as primeiras comunidades
fundam-se a partir do testemunho dos apóstolos. Veja como que os apóstolos foram sumamente importantes no surgimento da comunidade primitiva. Continuando. Qual é a função do apóstolo? A função do apóstolo, para a palavra tirada do grego popular. Grego popular significa dizer, é um grego falado pela população mais simples. Ou seja, existe o grego dos estudiosos, aqueles mais entendidos nas leis, na gramática, e o grego mais simples, das pessoas mais pobres. Que significa, no grego popular, a palavra apóstolo significa enviado, embaixador. É como se Jesus mandou, olha, eu tenho que estar lá naquela cidade, mas eu não posso, então vai e anuncia lá o evangelho. Em que lugares cada apóstolo mais ou menos foi para evangelizar? Os 12, os demais apóstolos, cumprem a sua missão de testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Espalhando-se por todo o Império Romano, que tinha uma extensão territorial de mais ou menos 400 milhões de quilômetros quadrados. Muita coisa. Como espalha-se por todo o Império Romano e pelas regiões próximas. Pedro e Paulo percorrem o Oriente e o Ocidente, chegando primeiro, inclusive, a Roma e segundo, talvez, a Espanha. O segundo, ou seja, Paulo, talvez a região da Espanha hoje. Morrem ambos no ano 64 e 67 na capital do Império. Tiago de Zebedeu, filho de João, e Tiago de Alfeu, este último provavelmente diferente de Tiago, o justo, parente de Jesus e chefe da comunidade cristã, judeu primitiva, pregam sobretudo na Palestina, junto com o apóstolo Matias. Matias, aquele que substituiu Judas Iscariotes. André, irmão de Pedro, evangeliza de maneira especial as regiões do Mar Negro e, por isso, está na origem do patriarcado de Bizâncio, cidade de Constantinopla. Filipe, as regiões da Ásia Menor, Bartolomeu, a região da Armênia e a Pérsia, Judas Tadeu, a região da Síria e a Mesopotâmia, Simão, a África setentrional, desculpa a palavra, Mateus, a região da Etiópia, Tomé, a região da Índia e João, as regiões em torno da cidade de Éfeso. Percebe que cada um foi para uma região diferente. E em cada região, esse que estava lá foi fundamental para anunciar e testemunhar a figura de Cristo, que antes ainda não era conhecida. Continuemos. A Palestina, nesse quadro, o ambiente da comunidade apostólica. Quando os apóstolos começam a evangelizar, surgem 3 ambientes para eles pregarem. Primeiro, a comunidade judeu-cristã primitiva, ou seja, aqueles que eram judeus, estavam fazendo essa transição para o cristianismo, estavam sendo simpatizantes ali, podemos considerar assim, os judeus helênicos, cristãos helênicos. O que significa essa palavra, helênicos? São judeus vindos, judeus que depois se tornaram cristãos, que tinham em si a cultura grega muito forte. E aí começaram a olhar os judeus cristãos, ou seja, estavam fazendo essa transição para o cristianismo, gostaram
da evangelização pregada pelos apóstolos, mas tinham em si uma influência muito forte da cultura grega. E por último, o grupo dos pagãos. Apóstolo Paulo, quem foi esse homem? Foi um cidadão romano comum, tinha todos os direitos de cidadão romano, um homem muito inteligente, filósofo, teólogo, altamente conhecedor do latim, do grego, e por causa disso era perseguidor dos cristãos primitivos, ou seja, aqueles que estavam seguindo o testemunho dos apóstolos. No ano 37, ou seja, veja que já se passaram 4 anos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. 4 anos. No ano 37, ele tem uma experiência com Deus em Damasco. Vê Deus face a face. Cai do cavalo. Na Bíblia não fala de cavalo. Os filmes colocam isso. Tem uma experiência com Deus. Vê uma grande luz e Deus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? A partir dessa experiência, começa o seu processo de conversão. 10 anos depois, ou seja, no ano 47, depois de mais ou menos 10 anos passados em catequese com Gamaliel, acontece a sua primeira viagem missionária, a qual a gente vai desdobrar essa e as outras 3 no próximo encontro, que se dará na sexta-feira. Por hoje é só. Fique com Deus. Tchauzinho. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí no canal seu joinha. Se inscreva caso ainda não seja inscrito.